Sejam muito bem-vindos. Eu sou Thaís, pediatra, e estou dando início ao meu podcast, através do qual eu vou conseguir trazer temas relacionados à maternidade de uma forma mais acessível, dinâmica, com o intuito de ser uma conversa com vocês que me assistem, com os pais dos meus pacientes. E hoje eu estou dando início a esse episódio com duas queridíssimas convidadas que são minhas amigas pessoais e, antes de qualquer coisa, são mães, né? A Carol e a Isa. E eu trouxe as duas aqui com o intuito da gente falar sobre dois mundos que dividem muito o nosso coração, especialmente para elas enquanto mães, né? Que é a questão da maternidade e o trabalho, né? Se dividir entre esses dois mundos que dominam, né, o dia a dia delas, né, com relação ao trabalho, mas ao mesmo tempo são demandas muito específicas dos dois mundos, em que elas precisam se dividir um pouco e às vezes ter o seu coração dividido entre o que elas amam fazer e o que elas mais amam na vida, que são, né, seus filhos. A Carol é mãe da Tereza, que é minha filhada de 9 meses, e tá grávida do João Miguel, tá com 28 semanas. Isso. E a Isa é mãe da Manu, de 2 anos e 3 meses, então é uma realidade muito próxima do que eu quero trazer aqui, né, para vocês. Então, queria hoje que elas se apresentassem e falassem um pouquinho, né, de como é que é essa experiência de se dividir entre o trabalho e a maternidade de uma forma que não seja nenhum tipo de cobrança, mas que elas consigam fazer o que elas mais amam com a leveza que, né, que ambos os mundos requerem. Eu queria começar fazendo a pergunta para Carol, que já está na sua 2ª gestação, e eu queria entender um pouquinho melhor, Carol, como é que é isso para você, de estar grávida, né, pela 2ª vez, já tendo uma filha de 9 meses, a Tereza, e ao mesmo tempo ter o João Miguel a caminho, né? Como é que é para você se dividir um pouco entre as demandas da Tereza, né, com 9 meses, e uma gestação que está indo aí caminhando para o seu final? Como é que é para você fazer essa divisão, né, de uma certa forma? Eu acredito que, na verdade, não tem divisão. Você tem mais ou menos 90% da demanda para Tereza e, tadinho do João, o restante sobra para ele quando eu tenho que fazer consulta. Sim. Mas nenhuma das gestações eu acho que eu levei ela muito focada só na gestação, né? Então, tipo, eu não estou só grávida. Eu estou grávida e vivendo minha vida, né? Basicamente isso. Então, com a Tereza a caminho, ela tá tendo várias demandas. Ela é um bebezinho, ela ainda tem colo. Eu acho que a parte mais difícil atualmente é ter que carregá-la, porque ela tem 10,5 kg e eu tô grávida, então ela é bem pesada, ela não anda, ela não caminha, então eu acho que essa é a maior dificuldade, mas graças a Deus também minha gestação ela é 100% saudável, eu não tive nenhuma intercorrência, então eu esqueço que eu tô grávida várias vezes. E na da Tereza também foi meio que assim, porque tinha que resolver várias coisas, eu tava trabalhando também, hoje eu também trabalho, então você tem que apagar incêndio. Então, eu às vezes até me sinto, entre aspas, culpada no aspecto de talvez não ser tão emocional assim na gestação. Então, tem um fato curioso que minhas placentas são sempre pra frente. Então, eu sinto menos o bebê mexer. Tipo, da Tereza eu não sentia nada e do João eu sinto um pouquinho mais de noite. Então, não sei se isso faz alguma coisa... Gente, que coincidência, eu também, você acredita? Não acredito. Não, e as duas. Aí eu fiquei, caraca, e meu sonho quando era criança era você sentir o bebê mexendo. Sim. Aí eu fiquei, pô, caraca, sacanagem. Logo isso que eu queria tanto, né? Exatamente, então não sei se isso diminui essa sensibilidade, mas é porque eu sou muito easygoing na vida, então eu não sou muito ansiosa achando, tipo, a moça que me ajuda lá em casa, ela fica assim, nossa, e quando vai ser, como o João nascer, e a Tereza, e papapá, eu falei, cara... Relaxa, é o problema pro nosso eu do futuro. O meu problema agora não é esse, é arrumar o quarto deles. Um dia de cada vez. Exatamente, senão você sofre 2 vezes. Você sofre antes e sofre no momento que tá passando. Então, as coisas sempre se ajeitam. Sim, a gente tem que escolher nossas batalhas, né? Exatamente. Eu acho que isso na maternidade é muito real, é muito palpável, né? A gente idealiza uma coisa antes da criança nascer, faz o enxoval, faz a consulta pré-natal, tira todas aquelas dúvidas, mas na prática... É completamente diferente, né? Às vezes é melhor do que você imagina. Exatamente. Isso aconteceu com o meu parto também. Eu achei que o parto ia ser, tipo... Sei lá, o horror de dor.
E no final achei que doeu menos do que era pra doer. Eu lembro que você tava com mais medo de sentir dor do que sentindo dor de fato. Exatamente. Eu me lembro com muita clareza disso. Até o último minuto. Eu não vou conseguir, socorro! A gente fazendo aqui um adendo, a Tereza nasceu prematura. Exato. Né, de 34 semanas e 5 dias. E quando a Carol me avisou que isso estava acontecendo, eu estava saindo de um plantão. Eu falei, meu Deus do céu, eu não conseguia nem raciocinar. E aí eu recebi mensagem do William, do marido dela, né, meu compadre, falando, a bolsa Carol estourou. E aí eu comecei a fazer conta. Eu falei, meu Deus, 34 semanas e 5 dias. Aí eu comecei a saber muito nessas horas, né? Sim. É uma questão. A ignorância nessas horas é uma benção, né? Exato. Então, assim, saber de muito me deixou muito preocupada. E aí eu falei, gente, eu vi que aquela situação ali, eu era amiga dela, eu era a pediatra da filha dela, eu era a madrinha da filha dela, então era muita coisa. Eu falei, não, eu preciso da racionalidade. E aí eu lembro que eu saí daquele plantão, comecei a rezar. E aí eu acho que eu nunca rezei com tanto fervor assim. Eu falei, meu Deus, eu não tenho o que eu fazer, né? Não tem como, tá nas suas mãos. E eu acho que eu nunca entreguei tanto como naquele momento, né, do trabalho de parto da Carol, que eu não conseguia estar lá porque eu tava trabalhando, né? Meu coração tava lá com ela e eu queria falar com ela, mas ao mesmo tempo eu falei, eu não sei se ela quer falar comigo, eu quero oferecer pra rezar o terço com ela. Mas vai que ela não quer, ela deve estar, sei lá, na Partolândia. A médica perguntou, você quer colocar uma música? Eu, não, eu só quero que acabe. E era isso, eu queria estar com ela, mas eu falei, gente, é o momento dela, do marido dela e tudo, assim, eu não quero ser aquela pessoa, né, sem noção, mas o que eu posso fazer pra ela? Aí eu mandava mensagem pra obstetra dela e falava, será que ela quer rezar o texto? Será que ela quer levar pra ir e tudo? Aí ela falou, Thaís, a Carol tá com mais medo de sentir dor do que dor de fato, tá tudo bem, vai ser um parto lindo. E foi, né, foi um parto muito rápido. Eu lembro que no grupo das nossas amigas, a gente ficou... Foi por volta de 4 e pouca da manhã, eu acho, né? Que começou mais ou menos. Que estourou. E a Tereza nasceu 1 da tarde. E aí, as nossas amigas, né? A gente ia acompanhando no grupo, assim, a dilatação da Carol, ia passando e tudo. A gente, o mínimo de informação que a gente tinha, né? Que eu conseguia com a obstetra, a gente ia torcendo e tudo. Nasceu e tudo. Aí foi por volta de 1 e pouquinho da tarde, 1h27. né? Foi aquela torcida, assim. Todo mundo ficou... todo mundo falou que foi parecendo, tipo, reality show. Que tava acompanhando ali na hora, porque era na hora do almoço, tava todo mundo acordado. Sim. E aí foi observando. Sim. E eu só, tipo assim, eu não me preparei pra nada disso, eu não fiz aula de parto, eu não fiz nada, eu não sei. Eu lembro que ela perguntou, você chegou assim, eu não cheguei nessa parte do parto Deus. normal, não sei o É que ela quê. perguntou assim, qual é a posição que você quer ter o neném? Eu falei, eu não sei, escolhe. Não sei quais tem. Eu não estudei Escolha essa minha, parte. como assim? Tipo, pode escolher, cara, eu não sei, só quero que nasça. E quando nasceu, você viu que foi a melhor coisa, né? Sim, que poderia ter graças acontecido. a Deus. E eu não queria necessariamente ter parto normal. Então, tipo assim, eu nunca fui... Eu acho que esse é um negócio da leveza da maternidade, né? Eu nunca fui muito strict, tipo, eu quero um caminho, outro caminho. Então, eu falei assim, eu tava com medo do parto normal, particularmente. Eu falei assim, 98% de chance de ser cesárea e 2% de chances de ser normal, só se a Tereza quiser muito. Aí, porque eu falei assim, na hora vai começar a sentir dor, eu vou querer cesárea e dane-se, tô nem aí. Aí no final, tipo, encaminhou o parto muito perfeito, que foi tudo dilatando, tudo indo, e passou muito rápido até, eu achei que foi. Depois eu tava 1 semana depois chorando que eu não ia ter mais o parto da Tereza. Meu Deus. Já tava pronta pro próximo. Eu tava triste, eu falei assim, cara, eu nunca mais vou viver o parto da Tereza, acabou, acabou pra sempre. Aí eu fiquei grávida. Aí, exatamente, Deus Mas aí ouviu. a gente não sabe se vai ser igual, que normalmente não é. Mas tô torcendo pra ser mais rápido ainda. Falo que o segundo é mais rápido. Do jeito que a gente viu, né? Como foi o primeiro. Exato. Vamos lá, gente, vamos rezar. É isso. Muito legal, muito bacana. E Isa, você, né? Você é médica, pneumologista. Você entende muito, né? De fisiologia, enfim, todas essas partes, né? Do nosso corpo humano, e, enfim, da questão anatômica, fisiológica em si. Mas você acha que isso, enquanto profissional, né, trazendo um pouco para a maternidade, isso te ajudou com relação à expectativa da Manu? Como é que foi isso para você, se a sua profissão conseguiu te dar, né, esse auxílio aí no exercício da maternidade? Me ajudou no início, né? Eu fiz FIV, então todas a probabilidade a gente sabia, e aí tinha feito biópsia dos embriões, porque, né, eu e meu marido, a gente tinha indicação de fazer. Então, nós fizemos a primeira transferência do embrião, e o médico, na época, me falou, não, 60% de chance de dar certo. Mas, assim, na minha cabeça,
tava tudo certo, era 100%, sabe? E eu sou uma pessoa que eu sempre tento programar tudo. Eu sempre tento pensar, tá, eu tenho essa situação, como que eu posso me prevenir da melhor maneira possível? E a maternidade pegou isso e assim, falou, não dá para você prever tudo. A vida não é assim. Então, começou na FIV, que o primeiro embrião, infelizmente, não nidou, né? Não conseguiu ir adiante a gestação. E aquilo ali mexeu muito comigo. Gente, como assim? Eu não me preparei para aquilo. Por mais que ele tivesse me dito, na minha cabeça estava tudo certo. E aí, tentamos novamente. Graças a Deus, deu tudo certo. Manuela veio muito saudável. E aí, durante a gestação, mais uma vez, né? O meu automático, racional, me preparei para tudo. Gente, eu pesquisei a melhor bomba extratora de leite, porque eu pensei, bem, eu vou extrair o leite, porque eu vou voltar para o trabalho, quando ela tiver, um dos trabalhos eu ia voltar quando ela tivesse 4 meses, então eu me programei completamente. Bomba extratora, o melhor frasco para congelar leite, sutiã, camisola, tudo. Assim, não tinha como dar errado, tava tudo pronto, pensado. Sim. E a vida não é assim, né? E aí, quando a Manuela nasceu, no primeiro dia eu consegui amamentar, no segundo dia ela começou a chorar de fome e eu chorar de dor. E assim, eu sempre me considerei uma pessoa forte. Então, assim, como assim eu não vou conseguir amamentar minha filha? Como assim? Eu não me preparei para isso, sabe? Então, assim, eu tinha tudo na cabeça do que fazer, eu sabia, né, a fisiologia da coisa, eu sabia o que deveria ser feito, como deveria ser feito, mas não fluiu naquele primeiro momento. E aí foi algo bem desafiador, assim. Quando você pega isso e mistura com o puerpério... Exatamente. Que com a saída é ansiogênico por si só. Gente, com a saída da placenta, assim, a mudança hormonal é muito grande. Uhum. Então, assim, é muito importante, para mim, fez muita diferença, né? Ter o meu obstetra, a pediatra também, que me acompanhou, porque naquele momento, assim, além da minha rede de apoio, né? Meu marido, minha mãe, minha sogra me ajudou no início, foram fundamentais, assim, fundamentais. E a Manuela veio como o maior presente da minha vida e começou a me ensinar, assim, desde o primeiro minuto, né? Enquanto ela estava na barriga, eu fiz tudo racional. Depois que ela nasceu, assim, meu mundo mudou. Quebra de expectativa. Completamente. Completamente. E eu, diferente de você, Carol, eu não sou essa pessoa, assim, tão tranquila, né, na vida. eu gosto de tudo muito pensado e planejado. Mas aí, na maternidade, não dá. Eu aprendi a ser assim. Uhum. Então, assim, hoje em dia... Quando a Manu chega com uma demanda, eu já sou uma pessoa mais calma. Porque, assim, é isso, tá? Temos essa questão, como vamos resolver? Exato. Me mudou completamente, assim. Eu agradeço muito a Deus pela Manuela, porque eu sou uma pessoa muito melhor depois que ela chegou. Fazendo um adendo, né? Eu tava conversando uma vez com uma amiga minha, que ela tava falando assim, Carol, ver a sua maternidade dá até vontade de ter filho, porque você é tão leve, mas é a sua, porque tem outras que eu acho que parece o horror. Aí eu tava falando pra ela, né, na verdade, que o grande, eu acho, segredo, muito, muito assim, é porque eu acho que as pessoas, elas se preparam muito pra essa parte fisiológica, qual é a melhor bomba, qual é a melhor coisa da introdução alimentar. Pergunta pra Tatá, eu não sei nada, eu não estudei nada, gente. Quando a Teresa nasceu, eu não tinha nem sutiã. Porque eu tava assim, não, gente, vai nascer com 38 semanas, ainda tem tempo, tá tranquilo, não tinha nada. As roupinhas, né? Sua mãe falou que não tinha lavado. Não, né? já tava lavado. Eu lavei no final de semana, mas não tava nada passado. Não tinha nada pronto. Aí, que eu tava falando pra ela que as pessoas, elas têm que se preparar emocionalmente muito mais pra maternidade do que essas outras coisas práticas. Porque a coisa prática, você aprende, você vai, ainda mais com o ChatGPT, Cloud, inteligência artificial, você pergunta ali na hora e vem uma resposta, querendo ou não. Faça uma pesquisa de qual é a melhor bomba extratora, sei lá o quê. Você vai te dar ali as ferramentas. É mais rápido, mas a parte emocional, ela é muito importante. Então, o puerpério. Essa minha amiga também falou que meu puerpério foi fora do... Gente, normal. Você é fantástica. Não sei, gente. Eu só tive um ainda. Não, vai dar tudo vamos certo. esperar o segundo. Mas eu acho que a maternidade, ela exige você sair do centro
e você abdicar de várias coisas Sim. e deixar o novo serzinho no centro, né? Sim. Então, você se preparar para esse momento é muito mais importante. Eu acho que isso... Sim. Eu sempre prezei muito pela saúde mental. Eu, durante anos, tipo, me autoanalisei, fiz muito psicólogo e tudo mais. E eu acho que isso me preparou para o momento de hoje. Eu nem sempre, eu era ansiosa também. Jura? Não vida. parece, né? Super. Gente, um case de sucesso da terapia. Mas viram anos aí de terapia, mas... inclusive, depois eles foram me liberando. Eu ficava, não, mas eu gosto Como de fazer assim? terapia. Como assim? Não tô pronta? Eu tô pronta. Mas aí, depois, você vai criando as ferramentas para lidar com essas Sim. situações. Então, eu acho que, na maternidade, especificamente, você nunca vai ter o controle. É. Você tem que saber lidar com incêndios, na verdade, que estão acontecendo. Ontem, minha filha teve febre, vomitou de noite e tudo mais. Tô aqui hoje. Se fosse desesperada... sei lá, acabou o mundo, meu marido tá fora, ficou com a minha mãe e tal, mas a gente tá controlando. Se chegar num momento Y, beleza, então vamos dar rota, vamos Sim. ver o que fazer. Então, e eu sou extremamente emocional. Então, é juntar a racionalidade com a emoção pra fazer. Mas eu acho que esse preparo emocional é essencial, que as pessoas querem deixar pra hora que nasce. Talvez você tenha essa tranquilidade também, porque você tem uma pediatra pra Exato. chamar de sua, né? No começo, a gente ficava mandando mensagem. A gente tinha um grupo, né? Ainda tem, né? Ainda tem, mas vocês usam pouco. Isso que eu ia falar, a Carol não recorre tanto a pediatra. Não, mas Eu fico falo no pé dela. Não, mas eu falo no pessoal. Não. Sim. Mas é porque no início, tava eu e meu marido, assim, tipo, Uhum. caraca, e agora? Era tipo assim, a Tereza está com sei lá, um furinho no joelho. Será que é preocupante? Era várias coisas assim, que o ignorante, o meu marido ficava, só manda mensagem pra Thaís, pelo amor de Deus. Mas eu prefiro do que vocês colocarem Lá em no casa é Google, no exatamente assim. ChatGPT. Pois é, ainda a gente mora super longe, né? A minha vizinha de porta. Mas, assim, eu acho que é isso. A Carol e o Will, né, sempre foram muito atentos nisso, né? Mas eu preferia que eles me mandassem, né, mensagem, que eles recorressem a mim. Eu falo, gente, me pergunta. Porque, assim, eu prefiro que eles façam isso do que eles coloquem no Google, num ChatGPT, num WhatsApp, enfim. E aí né? parece que é o fim do mundo, porque tudo Sim. que você coloca nessas coisas é tipo assim, você tem câncer. Exatamente. Você vai morrer. Você tem tanto tempo de vida. É desesperador. É. São coisas que a gente vê, assim, eu nem sabia que eu tinha isso, mas o Google me mostrou que eu tenho né, um potencial ali para algo maligno. Mas eu acho que é isso. A leveza com a qual a Carol exerce a maternidade, eu vejo muito como um exemplo, assim, né? Todas as nuances, assim, de todas as áreas da vida da Carol, porque ela sempre foi muito, o que ela falou, easygoing, né? E eu acho que isso é uma premissa muito importante da gente entender que não está nas nossas mãos o controle, apesar da gente querer ter todos os detalhes ali na nossa mão, enfim, conseguir ter um cenário minimamente controlado, mas é isso, quando foge do script, a gente precisa saber que, assim, não dá pra se desesperar, eu sei que é muito fácil falar isso na teoria sem estar ali no calor da emoção, mas é isso, entender que até ou quando sai do roteiro que a gente imagina, é porque a gente tá ressignificando ou porque a gente precisa aprender algo com aquela situação, né, e passar isso pra criança também, né, essa tranquilidade, essa leveza, né, não no sentido de conformidade e tudo, mas é uma aceitação saudável que a gente sai daquela neurose de querer ter tudo sob o nosso controle, né. Mas eu acho que isso vem muito da confiança em Deus. Então, Com certeza. tipo, antigamente, atualmente eu sou católica, né? Mas antigamente eu não era e tudo mais. Eu era evangélica, mas quando em quesito de relacionamento, eu sempre ficava assim, falava assim, não, tem que ser o que Deus sonhou pra você. E eu ficava assim, mas e se Deus sonhar de um negócio que eu não quero? E se for um cara feio? Aí ficava, gente... Deus tava meio confuso no dia que ele pensou em mim. Aí eu falei assim, pô, isso não gostar tanto assim do que Deus preparou pra mim. E aí eu fui andando num caminho solo, vamos dizer assim, não confiando em Deus, e percebi que tudo dava errado. Tipo, eu controlando sozinha, do meu jeito, eu percebi que saía péssimo. Aí até o momento, depois que eu me converti, eu percebi assim, não, melhor deixar na mão de Deus mesmo, que Deus sabe melhor das coisas. E aí minha vida começou a fluir muito melhor. Então eu acho que isso eu levo pra tudo, né? Tipo, essa confiança que traz essa leveza. Sim. Então não é uma conformidade, eu sou até muito inconformada com várias coisas na vida. Mas é entender que até certo momento eu posso mexer, nas outras coisas você não pode mexer. E é isso.
Exatamente. E a gente é mais feliz assim. Sim, com certeza. E a criança sente quando você tá nervosa É, ou quando você tá irritada. Então aí a criança é toda irritada porque você, na verdade, é uma pessoa irritada. sim, É um reflexo. sim. É um reflexo, com certeza. Sim, eu vim hoje falando com a Thaís sobre isso. A gente tem feito algumas mudanças lá em casa e eu já tenho sentido reflexo, assim, a curto prazo, gente, é impressionante. Em questão de rotina, assim, da Manu, que você diz? É, isso. Aham. Que lá em casa o sono é um desafio, né? Eu brinco Quando que não, né? quando não. É verdade, é verdade. Sim. E assim, eu trabalho, meu marido trabalha, a gente chega em casa, precisa fazer várias coisas, e aí a gente não conseguia ficar com ela 100%. O que a gente acabou percebendo que a gente estava fazendo? Enquanto a gente fazia as coisas necessárias, acabava ligando a TV, e ela ficava passiva ali. Aí já estava um pouco mais tarde, muito estímulo, ficava agitada. A gente tem um cachorrinho que é filhote, então late, Eita. corre para lá e para cá. E aí virava um caos, porque ela ficava irritada, porque ela estava cansada, estava Sim. com sono. Sim. E a gente tentando fazer as nossas coisas. Então, assim, aí teve um dia que a gente conversou e falou assim, a gente falou, não tá dando certo, não tá funcionando, a gente precisa fazer alguma coisa. Aham. A gente sempre ouviu falar de rotina, Perfeito. mas a gente tentou fazer algumas vezes, não fluiu. Mas eu entendo hoje porque a gente não toda a família não estava organizada nesse mesmo sentido. E aí, depois disso, gente, parece mágica. Não é? Parece mágica. Funciona. Funciona de verdade. É real. Eu falo com isso com uma felicidade. Aham. De verdade, é ótimo. Porque ela chega, e aí a gente, né, organizou de um jeito que funciona lá em casa. Como a gente tá com um cachorrinho que é filhote, ele tá começando a ir pra rua, aí ela chega, eu vou, fico com ela e com o nosso cachorrinho, o Cookie, brinco um pouquinho com eles, enquanto isso meu marido faz o jantar. Aí aí eu chego com os dois, o Cookie come, Manuela janta com a gente, nós três, sem celular. Ótimo. E aí, terminou de jantar, é hora do banho, eu vou com ela pro banho. Meu marido vai preparando, reduzindo luz. Uhum. E aí, a gente sai do banho, tem uma musiquinha que na creche as tias cantam, que eu aprendi. Que outro dia teve contação de história na creche, eu fui contar uma história lá. Ai, E aí, foi muito legal. E aí, eu aprendi essa música. E eu comecei a cantar pra ela, e ela associa que quando ela ouve essa música, é a hora da historinha. E aí eu comecei a cantar falei, filha, vamos pra cama pra contar a historinha? E aí ela começou a fazer isso. Legal. Gente, impressionante. Ela vai por conta própria, nós vamos juntos, porque lá em casa ela dorme com a gente, isso é uma questão que é um pouco polêmica, mas que pra gente super funciona. E ela dorme com tranquilidade, sabe? Acabou a guerra. Acabou. Criança precisa da previsibilidade, né? Da rotina. Isso traz para ela o mínimo de segurança, né? Que a criança precisa para entender aí quais são as cenas ali dos próximos capítulos. Então, assim, tem o quê? Nem uma semana que você estabeleceu Uma isso. semana. E tá né? funcionando ininterruptamente. Você falou uns 5 dias, né? Que ela... Isso, nós chegamos de viagem, e aí eu tenho, assim, eu quero fazer mestrado, né, tô em início de carreira, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, começando no consultório, e eu conversei com meu marido, falei, olha, não tem como, a gente, né, não tá funcionando desse jeito, e para ele também algumas questões, e aí a gente resolveu implementar. A família toda comprou a ideia. Legal. E a coisa fluiu, simplesmente funcionou. Muito legal. Pra criança. Bom para todo mundo, né? Para criança, para família, para todo mundo. Sim, com certeza. Isso é importante, porque a criança se sente ali, ela sabe o que tá por vir, e realmente, quando a gente tenta trazer, assim, eu sei que é muito fácil, né, colocar isso na teoria, mas a televisão, esses estímulos, hoje em dia a gente não tem, os desenhos não são como eram antes, ela tem muita coisa ali acontecendo, né? Muita cor, muita luz, não só aqueles desenhos antigos, né, que a gente via na nossa infância. Então, isso deixa a criança por si só muito agitada, ao invés de a gente ter a sensação de que acalma a criança, ela tá ali quietinha, né, não tá incomodando, mas ela tá sendo hiperestimulada, e nesse contexto, né, de final de dia, de sono, de cansaço, é uma receita pro caos mesmo. Com certeza. Mas, assim, uma coisa que eu acho que a Carol tá falando, né? Da questão dela estar grávida e de ter uma filha que ainda tá ali no seu, né?
9 meses, né? Nem um ano. É. Eles praticamente vão fazer aniversário juntos, né? Talvez nasça antes da Tereza fazer 1 ano. Ó, Aí eles tá vão vendo? ser Irish Twins. É bom que vai ser uma festa só pros dois, já Mas resolve. eu já pensei nisso. Economiza O dinheiro. aniversário de 1 ano Exatamente. vai ser junto com o meu aniversário. É isso aí. E aí o que eu queria, né, entender um pouco melhor de você. Tem alguma coisa que, não só na gestação, assim, mas no seu cuidado com a Tereza, que você vê que isso talvez possa te deixar mais tendenciosa ou nortear os seus cuidados com o João, no sentido de que, assim, faria isso, não faria isso, me arrependo, não me arrependo, algo que te marcou, assim, tanto positiva quanto negativamente, nesse seu primeiro filho? Sim. Na gestação, eu só a parte de, talvez, preparo. Então, Uhum. eu fui deixando muito pro final, achando que, tipo, beleza, vai nascer com 38 semanas. Então, eu ainda tenho umas 4 semanas. Tenho tempo, vou terminar de organizar. Porque eu tenho assim, muito essa confiança que, tipo, vai dar certo. Mas deu também. Se parar pra pensar, eu peguei camisola emprestada com uma amiga minha e tudo mais. Deu. Mas agora, tipo assim, todas as roupas do João já estão compradas. Eu já tô organizando o quarto. Eu pretendo deixar tudo pronto, efetivamente, com 30 semanas. Uhum. Mas é isso, nesse aspecto. E da maternidade, talvez, alguns cuidados que eu não sabia. Então, por exemplo, a Tereza, ela teve problema com a parte da cabecinha chata. Uhum. Então, tipo, vou tomar mais cuidado da forma que ela tá tirando os cochilos quando é pequeno. Então, eu deixava ela muito pra cima, né? No Sim. ninhozinho. O tummy time. Eu demorei muito pra colocar no tummy time. Muito, 1 mês. Mas, porque a Thaís já viu ela nasceu com torcicolo também. Então, ela teve que ir pra fisioterapia, mas eu achava, tipo, ela nasceu em julho, eu achava que tava frio. Aí eu ficava, gente, tadinho, colocar ela nesse tapete aqui. Então, eu fui um pouco mais resistente. Tem algumas coisas que, a Thaís sabe, se às vezes não é meio dura comigo, eu vou, tipo, Sim. que nem o ferro. E é difícil porque a gente é amiga antes de ser essa relação mãe-paciente, né? Pediatra e mãe de paciente. Então, além dela ser minha amiga, ela é minha comadre, ela é mãe da minha filhada. Então, às vezes eu tenho uma certa, não é dificuldade, assim, mas eu não consigo ser tão dura com ela quanto eu precisava, né? Não na questão de frieza, de arrogância nem nada, mas de olha, eu preciso que você faça isso, Exato. né? Então, assim, às vezes é algo que a gente tem essa preocupação, né, de não soar tão enfático, mas a mãe precisa disso, né? Porque, assim, é o puerpério, é muita coisa nova, mãe de primeira viagem, e é a questão de ter o trabalho, de ter a família, de se dedicar ao seu marido, né? E então, a gente, enquanto pediatra, vendo ali um pouco como espectador, né, um pouco de fora desse cenário, a gente consegue nortear. Olha, agora eu preciso que você faça isso. Agora eu preciso que você foque nessa parte, né? Porque, assim, vocês não têm como saber de tudo, né? Vocês, enquanto mães, vocês estudam, se dedicam, se preparam, mas vocês só vão viver isso no dia a dia. E as demandas, elas vão surgindo conforme a criança vai crescendo, e a gente vê que um tema que às vezes parecia que ia ter uma super relevância, não tem tanta, assim como o outro que estava ali um pouquinho mais escondido, passa a ter um protagonismo maior, né? Então, essa questão da Tereza, quando ela era pequenininha, eu falava com a Carol, tudo, olha, a importância do tummy time e tudo, mas eu acho que só quando ela viu o resultado, né, enfim, um parênteses, que é tummy time, você deixar a criança, né, de barriguinha para baixo, numa superfície rígida, de preferência não num colchão, mas pode ser até no trocador, pode ser até aqui no colo, os pais gostam muito, às vezes a criança tá ali, ele tá deitadinho, então, porque dá dó você deixar a criança ali no chão, né, como a Carol falou, mas a gente precisa, desde a primeira semana de vida, que sejam 1, 2 minutinhos diários para isso sustentar pescoço, para isso fortalecer, né, postura e dar essa parte de firmeza que a criança precisa. É como se fosse um exercício. Sim. É chato, a criança não vai gostar nesse início da vida. Ela vai chorar, ela vai reclamar. 1, 2 minutinhos parece que é muito pouco, mas para a criança, isso de forma diária, né, a gente vai aumentando conforme o passar do tempo. É um exercício, a gente não gosta, né, assim, Eu não faço. ir pra academia, né, exatamente. Eu vou chateada, mas eu vou. Exatamente. Então, pra criança é essa lógica. Mas eu acho que é isso. Então, quando a Carol foi vendo o resultado, caramba, tá melhorando na fisioterapia, tá funcionando, a questão do torcicolo, aí ela foi entendendo. Então, não adiantou eu fazer todo um discurso, né, minimamente detalhado, até ela ver isso na prática. Então, isso é o nosso papel enquanto pediatra também, entender a demanda materna e com todo amor, com todo cuidado, né, que esse cenário, essa fase requer, a gente ir norteando, olha, agora
a gente vai ter que olhar com mais carinho para isso, né? Então, é muito importante quando mãe e pediatra estão alinhadas nisso, né? Porque Sim. não adianta nada a gente recomendar. E a confiança também. Então, a Thaís, Sim. ela viu no consultório, ela falou assim, amiga, eu acho que vai precisar de uma osteopata e de uma fisioterapeuta. Ou foi ao contrário? Primeiro eu fui pra fisioterapia. Foi a fisio primeiro. Eu fui pra fisio e depois a fisio falou que tinha que ir pra osteopata. Então, esse nível de confiança, porque querendo ou não, você tá investindo dinheiro, Sim. você tá gastando, Sim. tudo é R$400, aí você fica assim, meu Deus, socorro. Mas quando a pediatra explica essa importância, mostra ali na prática que isso é realmente relevante pro seu filho, Sim. você corre atrás, realmente. Sim. Então, acho que isso faz diferença. Lá em casa, assim, acontece bem semelhante, né? Eu sou médica, meu marido é administrador e nutricionista. Então, assim, ele entende quando né, a Thaís orienta alguma conduta, mas quando explica, assim, aí vai ser feito. Exato. Acabou, né? Sim, Mas se você sai da consulta só com um papel, É péssimo. com encaminhamento, aquilo ali não tem sentido, você né? fica perdido. E aí acaba que na ordem de prioridade das coisas da vida, fica para trás. Então, não é feito, às vezes. É importante ter alguém que te explique, que tem uma relação de confiança, faz toda a diferença, com certeza. Isso que nem o quesito do ferro. Eu falei pra Thaís, falei assim, amiga, me explica o que vai fazer no corpo. Porque se você fala que só vai fazer um negócio, tipo, tem que tomar. Beleza, tem que tomar. Eu sou péssima com suplementação, comigo mesma até. Eu sou, tipo, um dia eu tomo, outro dia eu não tomo. E eu fico assim, gente, tô viva até hoje. Mas eu sei que é errado. Mas era um problema. Até meu marido ficou bravo comigo a última vez. Mas ela teve que ser mais, enfatizar mais. E ao mesmo tempo me explicar o que tá fazendo no corpo. Porque se eu não entendo, eu não vejo a importância. Não vê sentido, não faz né? sentido. Aí é só mais um trabalho que vai sujar a criança. Aí vai manchar a roupa. E depois você tem que lavar na lavanderia. É um saco, entendeu? Então, tipo... Pô, realmente precisa desse trabalho? Sim. As pessoas tomavam ferro antigamente e não dava? É o que passa na cabeça da mãe. Você quer aliviar um pouco a sua rotina também. É verdade. E a Tereza, ela tem que tomar desde muito pequenininha, porque ela nasceu prematura. Então, assim, ela começou desde sempre. Então, é uma coisa que, às vezes, a gente vê o bebê maior, é mais fácil, ali com 6 meses e tudo, mas, então, isso é uma coisa mais trabalhosa até pra Carol, né? E não é uma coisa que a gente vê a olho nu, não é uma coisa que a gente, né, como, sei lá... Vê resultado, que nem a Exato. fisioterapia. Que a fisioterapia, ela tá com torcicolo com a cabeça assim, e depois começou a ficar com a cabeça assim. Você vê ali na prática. Sim, é uma profilaxia, né? A gente tá antevendo um problema. Então, Exatamente. é difícil. E a Carol é muito assim, não só do racional, mas do palpável, do que ela consegue, né, entender. Eu sou visual, é isso. E era uma questão, mas óbvio que não por negligência nem nada, mas é porque é difícil mesmo, a gente não consegue enxergar, né? Então, requer ser mais enfático, né, nesse momento. E uma explicação maior, eu acho que isso tudo faz Sim. diferença. Sim, com certeza. Para entender por A mais B ali a importância disso. Então, a suplementação é isso. A gente, às vezes, não faz com nós mesmos, né? Então, com o nosso filho, é algo que demanda que a gente faça, que a gente dê. E aí vai sujar e vai tudo. Então, a gente realmente precisa dessa conscientização aí de forma um pouco mais rígida, né? Sim. E, querendo ou não, exige rotina. Então, complementando a rotina, né? Tipo, eu sou uma pessoa que odeio rotina na vida. Dá pra perceber, você gosta de controlar tudo, eu odeio ter que fazer a mesma coisa todo dia. Eu posso fazer as mesmas coisas, mas eu odeio ter, tem esse horário pra fazer tal coisa. Entendi. Nunca cumpro. E meu marido é igual a mim. Então, acho que por isso que a gente se dá bem nesse aspecto. Porque ele, sei lá, a gente quer ir na missa, a gente tenta ir na missa diária. Aí eu fico assim, qual missa a gente vai? Ele fala, a gente decide na hora e tudo mais. Então, com o bebê, ele, querendo ou não, ele obrigou a gente a entrar numa rotina. Sim. Né? Então, a Tereza, no sono, a gente sempre foi muito regrado. Então, ela dorme 6 horas desde sempre. Ela sempre teve a rotininha dela. Vai chegar lá às 6 horas, às vezes 5h30 e tudo mais. Ela vai tomar banho e ela já se autocoloca pra dormir. É muito engraçado isso. Você dá um mamazinho lá e ela e dorme. Mas eu vejo que é muito pela rotina. Sim. E aí também foi por influência de eu querer ter, o meu momento de noite, de poder jantar com meu marido. Aí a gente come, a gente assiste filme. Eu nunca senti esse negócio, nunca mais assisti uma série depois que o neném nasceu. Assisti vários. Gente, eu assisti um filme essa semana. Viu? Dá.
né? Nossa, a gente bebê só ficou tem tão que feliz. E a É gente não possível. precisou nem de vale vovó pra isso. Olha! Mas a rotina de sono, eu vejo que ele traz essa intimidade pro casal também. Sim. Com certeza. Porque, tipo, a Tereza vai dormir, sei lá, 6h30, 6h40 no máximo, ela já tá dormindo. Pô, o tanto de noite que ainda tem ali. Exato. Sim. É muita coisa. Sim. Então. Você jantar com ele. Exato. Sim. A gente janta, reza o terço, depois assiste um filme, uma série e dorme, porque a gente dorme cedo também. A gente dorme, sei lá, 10 horas no máximo, Uhum. porque depois. Ela vai acordar. Ela vai acordar e tudo É. mais. Sim, Mas faz diferença. Então, você ir colocando essa rotininha, né? sim. A minha próxima dificuldade, às vezes, é a introdução alimentar. Que é isso, como eu não sou tão strict, aí às vezes, pô, vou sair pra comer, aí eu fico assim, pô, menina nem come direito ainda, aí eu vou ter que levar comida, sei lá o quê, não tem problema dar uma mamadeira, até 1 ano não tem problema. Mas eu também não posso ser tão Permissiva. permissiva nesse aspecto, senão ela nunca vai aprender a comer. Sim. Aí fica meu marido e minha mãe, tipo assim, e a comida da Tereza? Eu falei, tá ali, tô levando, calma. É bom que eu não preciso nem falar. Que a avó e o pai já fazem meu trabalho. Exatamente. Mas eu achei interessante isso que você falou, né? Que a Manu tá com 2 aninhos e 3 meses. E a Tereza tá com 9. Aí elas estão em fases um pouco diferentes. Uhum. E aí você falou, a Manu, que vocês começaram a assistir, né? O filme agora, né? Assistiram o filme agora. Sim, sim. Vocês estão nessas fases diferentes. Como a Manu, você já tem um pouco mais, viveu mais coisas com ela, né? Esses 2 anos aí. Você sente que tem alguma coisa, quando ela tinha a idade da Tereza, mais ou menos assim, que mudou muito, que te surpreendeu de forma positiva ou negativa conforme ela foi crescendo, conforme ela foi tendo um pouco mais de interação com vocês? Você notou que, caramba, quando ela era pequenininha, ela fazia tal coisa, agora não faz mais? Ou você sente falta de algo? Como é que é mais ou menos isso pra você? Então, uma coisa que pra gente foi uma dúvida no início foi a questão da cama. Porque a gente ouvia muito os dois lados, né? Ah, não, tem que dormir na própria cama, tem que dormir no próprio quarto. No início a gente tinha um bercinho que ficava do lado da nossa cama, porque a gente tinha medo, né, de rolar, enfim, Deus me livre. Sufocar, sufocar, sim. Então ela ficava no bercinho lateral. E aí depois, conforme foi crescendo um pouquinho, a gente foi colocando ela no nosso meio. Uhum. E assim, por uma questão nossa. Uhum. Porque a gente passava o dia inteiro trabalhando. E era tão gostoso ter ela ali perto a noite toda, sabe? Não foi por uma questão de facilidade, assim, quando ela acordar, ela já vai estar aqui do lado, é mais fácil para mamar. Não foi nem isso. Uhum. Claro que isso vem junto, né, no dia a dia, mas assim, a questão principal pra gente era querer estar perto, sabe? Era carinho, era saudade. Uhum. E até hoje, assim, é um momento muito gostoso. A gente fala assim, vai chegar um momento que ela vai falar assim, ai não, mãe, não quero, pai, não quero. Então, deixa a gente aproveitar enquanto ela quer estar juntinho, ela quer estar agarrada com a gente, sabe? Então, assim, isso eu não me arrependo de ter ouvido o meu coração, apesar de muita gente falar assim, não faça isso porque tira a intimidade do casal e tudo mais. Lá em casa foi uma coisa que assim, a parte positiva pesou muito mais. Eu entendo, essa questão da cama compartilhada, ela tem algo muito instituído nisso, né? E é lógico que cada família sabe da sua realidade. Eu acho que a gente, enquanto pediatra, a gente vai até um certo ponto. A gente orienta o que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente vai no que é indicado, né? Mas cada família sabe da sua circunstância e eu acho que o nosso papel é orientar, é informar o risco, você mesma, enquanto médica, você sabe, né, da questão do sufocamento, você teve essa preocupação, mas eu acho que é importante, assim, a reflexão, sem entrar em nenhuma nuance, assim, da vida pessoal da família, né? Mas entender o que acontece, o propósito daquilo. É claro, a intimidade do casal, que você já falou, mas eu acho que mais do que isso, a gente vê que por mais gostoso que seja, é lógico, isso aqui não é um julgamento, que aquele momento ali com ela, a gente tá criando um vínculo, ou seria, talvez, mais frutuoso se eu tivesse pegando aquele tempo que eu tô deitada com ela e fazendo uma leitura em voz alta. Um exemplo. Porque é muito importante esse contato de vocês ali, mas será que está sendo gerada uma conexão naquele momento? Eu acho que vale uma reflexão nesse sentido, até para quando chegar o momento dela não querer mais, isso não ser tão difícil para você tirar. Sim. Porque será que seria mais interessante, ao invés de a gente estar ali nesse momento em família, não para substituir, não para tirar aquela
aquela sensação boa que dá em vocês, mas substituir por uma coisa que talvez seja até interessante para ajudá-la nessa rotina que você quer buscar. Porque a leitura em voz alta, ela consegue impactar também muito no vocabulário da criança. Sim. Uns 10 minutinhos que você faz por Sim. dia de uma leitura em voz alta, você já consegue aumentar o repertório daquela criança, você vai estimular a fala, você triplica o vocabulário da criança. Existem estudos, né, de algumas universidades americanas que atestam isso, assim, né? Que a criança que foi exposta à leitura em voz alta desde o início da vida, ela tem um vocabulário 3 vezes maior. Isso afeta até no hipocampo, né, da criança. Então, é algo que a gente consegue ali ressignificar um pouco esse momento, que é muito valioso, assim. Foi a forma que vocês encontraram de ter esse vínculo. Sim. Mas assim como você viu que a rotina pode ser mudada ali, reimplementada, e tá funcionando, você tá conseguindo ver um filme pela primeira vez, né? Isso pode ser interessante também de você trocar um pouquinho o estímulo, porque você vai ver que a conexão vai ser infinitamente maior, assim, na questão de criação de vínculo, e vai te dar um espaço de fazer um pouquinho de tudo, sem ter essa cobrança, né, de falar, poxa, eu sei que não é errado, assim, mas que talvez não seja o mais indicado. Funcionou para vocês, e que bom que funcionou até esse momento. Mas tentar ver um olhar de uma outra forma, até mesmo para isso ajudá-la também na independência de vocês, para que ela não crie um apego, para que isso no futuro, ela consiga entender que ela não vai dormir com vocês para sempre. Né? Porque é humanamente insustentável e vocês precisam também de descansar, porque a criança chuta, a criança se mexe, a criança tudo. Então, às vezes, a intenção, por melhor que seja, às vezes você não consegue descansar, né? E é importante para ela que você esteja descansado, que você tenha uma noite de sono bom. Você trabalha pra caramba, né? Então, assim, é importante a gente conseguir ter o melhor dos dois mundos, porque eu acho que isso é algo que impacta, assim, na qualidade de vida, principalmente do casal, com certeza, mas da criança também. Para ela entender que cada coisa tem o seu lugar, e até aqui funcionou dessa forma, mas por que não a gente ter uma outra ótica, né, sobre esse olhar também? Sim. Acho que é importante. Sim. Mas uma dúvida, ela tem cama? Tem. No quarto dela? No quarto dela. Mas ela entende Mas como um ela- ambiente seguro ali? Ela entende e às vezes ela dorme na cama dela. Ah, sim. Não é sempre. Entendi, entendeu? entendi. Por exemplo, quando a minha mãe tá lá em casa, ela dorme na cama. Tem uma cama embaixo, né? Uhum. É um berço grande e aí tem uma cama que puxa assim embaixo. É cama, né? Isso. Aí ela dorme na cama dela e a minha mãe dorme ali perto. Entendi. Então, aí, quando minha mãe tá lá em casa, ela não dorme com a gente. Não quer. Não quer. Vovó. É, Acabou. Então, assim, e aí dorme na caminha dela. entendi. Se, assim, a soneca da tarde, ela faz na cama dela. Ah, isso é bom. Entendi. Ela tem essa referência, Perfeito. sabe? Uhum. Ah, isso já é bom, sim. É, sim. A questão é que, assim, à noite, eu entendi o que você falou. Sim, E a gente vai construir isso juntos. lógico, né? lógico, conta comigo. Obrigada. Mas é isso, né? Acho que a gente... Sim, o objetivo é sempre acertar, mas eu tenho essa frase comigo, assim, que a gente, enquanto mãe, enquanto pai, a gente erra e acerta tentando acertar. Sempre. Né? E assim, depois que a Manuela nasceu, eu entendo tão mais meus pais. Uhum. Tão mais. Tem até aquela música, né? Pais e Filhos. É verdade. Exatamente. Eu tava ouvindo outro dia. Eu falei, É. gente, essa música é muito verdade. Gente, é muito verdade. É. E assim, eu falo com a minha mãe assim, mãe, caramba, eu lembro quando a Manuela nasceu, na primeira semana eu olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, você me ama tanto. É. Porque a gente não tem ideia, Não, né? Não tem. Não. E aí, depois que vão surgindo as dificuldades, nossa, eu virei pra minha mãe e falei, mãe, me desculpa por ter te cobrado algumas coisas na vida que, nossa, eu não deveria ter feito isso, sabe? A gente é meio injusta, né? Com as nossas Muito, mães, às vezes. muito. É, a gente não tem noção. Aí minha mãe, não, filha, que isso? Eu falei, não, mas eu quero deixar aqui, assim, que você saiba que eu Registrado. registrado. Que hoje em dia eu entendo você perfeitamente, que você fez um trabalho maravilhoso, Sim. sabe? Sim. Porque é desafiador, né? É aquela máxima, a mãe fala, quando você for mãe, você vai entender. E é isso aí. Exatamente. Não é exagero. É verdade. É só mãe que às vezes aceita passar por uns negócios que você fica assim, se fosse qualquer outra pessoa, tipo, ontem a Tereza vomitou 2 vezes em cima de mim. Tipo assim, você não consegue nem ficar, tipo, ai, que nojo. Ou faz cocô, vaza em você. Outro dia sujou todo meu vestido, que explodiu o cocô. E aí você fica assim, você acha até fofo às vezes. Não, nesse dia eu fiquei com nojo. Mas... Não, mas você não tem o Mas mesmo é- racional assim, não tem. E aí eu fico assim, cara, realmente, o caminho pra mulher ir pro céu é a maternidade. Porque você passa por muitas coisas. Passa. E é interessante, né? Que a gente passa por tantas coisas, mas assim, vale muito a pena. Exato. Nossa. Faria quanto tudo de vale a novo. pena, tudo de novo. Tanto que tá no segundo filho. Exato. É. Muito Ah, é legal. muito fofo.
E Legal. agora que a Tereza tá com 9 meses, assim, você sente que você já encontrou o seu ritmo ali? Não só em questão de rotina, mas as coisas fluem muito melhor, melhora mesmo? Ou você ainda tá tentando se encaixar, entender coisa ali? Tudo bem que tem o viés de ter outra gestação aí em curso, mas você sente que as coisas com ela já estão ali minimamente fluindo, enfim, encaminhadas nesse sentido de vocês terem ali a rotina de vocês, porque você comentou, né, que o seu marido tem um trabalho, que ele precisa viajar, então muitas vezes você precisa se virar um pouco mais ali, mas no sentido não de ausência, óbvio, dele, mas de você ter ali como equilíbrio da sua profissão, né, que você é empresária, e você precisa da sua rede de apoio, você precisa minimamente ali de uma logística, né, para você conseguir conciliar esses dois mundos. Então, você sente que isso já está mais encaminhado do que quando era no início, enfim, da vida dela? Então, eu acho que no início acontece que você tá de licença maternidade. Então, eu acho que eu, particularmente, achei que tinha muito tempo, porque o neném recém-nascido, ele, tipo, dorme pra caraca. Então, tipo assim, eu assisti novela, assisti série. Tipo, nesse primeiro tempo, que eu não tinha nenhum peso do trabalho, efetivamente. Aí eu achava, nossa, tem até bastante tempo com o recém-nascido. Com o João vai ter menos tempo que a Tereza já não para quieta a qualquer momento. Então, eu acho que com 9 meses, você vê uma demanda muito maior de tempo e atenção. E às vezes você fala assim, cara, eu não aguento mais esse tapete. Entendi. Tipo, que você enjoa dos brinquedos. Você enjoa mais dos brinquedos do que ela mesma. Não sei, eu acho que ela também deve enjoar, porque não é possível. Porque você fica lá brincando, apertando a mesma musiquinha o dia inteiro, pô. E são 12 horas, querendo ou não, que a criança tá acordada. Uhum. Então a Tereza acorda 6, 6 e meia e ela vai dormir 6, 6 e meia. São 12 horas direto ela querendo atenção. E ela não tira soneca de 2 horas. Nunca tirou na vida. O máximo do máximo agora é 1 hora. Então eu não vejo esse tempo todo, né? Mas querendo ou não, quando vem o trabalho, na verdade, é uma dificuldade de você estar sempre se comparando com o seu eu do passado. E aí eu percebi que eu era super improdutiva. Falei, gente, já há muito tempo. Nossa, gente, é isso. Muito tempo. Como assim? Eu achava que eu não tinha tempo pra nada. Por que eu não fiz mais? Exato. A cobrança sempre, né? E aí, ao mesmo tempo, tipo, querendo ou não, eu tenho uma flexibilidade muito maior, o que torna tudo mais tranquilo nesse aspecto. Mas você continua tendo que atender demandas, de entregar coisas no seu trabalho. Então, você, aprende a ser muito mais produtiva, porque você fala assim, cara, eu tenho 1 hora, eu tenho só 1 hora pra fazer. Eu não vou ter depois mais 1 hora depois. Que quando eu tendo a querer deixar as coisas pra última hora, né? E aí, eu sempre ficava assim, não, no finalzinho eu dou um jeito, não vai ter um finalzinho depois. Então, você, aprende a ser mais produtiva, então você percebe que você precisa trabalhar muito menos nesse aspecto, porque eu tenho que entregar demandas, mas ao mesmo tempo você se compara muito com o seu eu do passado. Você sabe que você não tá entregando igual, então você começa a se cobrar, não é nem as outras pessoas, você mesmo tá lá, tipo, caraca, tipo, eu não tô fazendo 100%, eu podia estar fazendo mais, eu podia estar entregando 15 coisas, tô entregando 3. E aí, uma vez, eu até me consultei com o ChatGPT e ele falou assim, ele me deu uma ideia, tipo assim, que eu tava passando por muitas coisas e eu tinha que focar em entregar uma coisa e se eu entregasse mais 3, era lucro. Então, a gente criar essa expectativa versus realidade. Sim. Né? Porque eu sempre fui acostumada a fazer 85 milhões de coisas. Sim. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade de ritmo e, ao mesmo tempo, como eu estou grávida, eu vou entrar em licença de novo. Então, é tipo assim, você começou e aí, ao mesmo tempo, já vai parar de novo. Então, você vai se moldando em outras formas de trabalho. Mas eu sempre gostei muito de trabalhar. Então, eu também nunca vi muito, quero ser só mãe. Não, também não quero ser só mãe. Eu acho que eu gosto de trabalhar, eu gosto de me sentir útil, eu gosto de ver as coisas acontecendo. Eu sou muito, entre aspas, hiperativa nesse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, você quer estar ali passando com a vida com a sua filha. Você não quer estar perdendo ela dando o seu primeiro tchauzinho. Então, o que eu faço, eu trabalho de home office, eu vou 1 ou 2 vezes de manhã para o escritório, na semana. Aí eu tenho ajuda no horário da manhã. Aí eu trabalho de manhã, começo a trabalhar, tipo, 6, 7 horas da manhã. Paro 1 hora, de tarde eu dedico a Tereza e de noite eu termino de fazer algumas demandas que tem ali para eu estar fazendo. Mas no aspecto de me encontrar como eu não tive muito essa modificação. Eu acho que até no início você tem muito mais tempo para você.
Agora que eu acho que tá ficando mais punk de atenção. Que ela tá mais demandante. Muito mais. Uhum. E ela fica brava. Sim. Ainda Ela bem. briga, cara. Ontem eu tava falando pra ela não mexer na tomada e ela fica... Engraçado, 9 meses. É. Cara, Cheia você de vê vontade. a tendência humana. Sim. E você fala não, ela ri e vai lá na tomada de novo. Aham. Não, e assim, como você ter pulso firme sem rir, às vezes, porque é fofinho. Exatamente. Não pode rir. Gente, é difícil. é. Olha, é difícil. Aí você fica, Tereza, não. Aí ela olha, ela vai. Aí fala, não, Tereza. Aí ela vai. E aí, cara, é Mas muito engraçado. tem que falar não com seriedade. É, Encarar, exato. incorporar o personagem, né? Exatamente. Ah, É verdade. Que eles precisam entender ali o que é. Na cabecinha deles fica confuso. E ele nem sabe o que é não. É. Tipo, a gente fala não achando que estão super entendendo, mas ela nem sabe o que significa o não. Sim. E a minha mãe tá rindo, né? Então não faz muito sentido. Exato, né? exato. E Isa, você ainda, né? Você é médica, pneumologista. Então, já teve algum momento que você teve um pânico total, assim, de alguma coisa que aconteceu com a Manu, e aí você entrou em algum desespero, assim, porque a gente fica falando, médico vai ser mais fácil, né? Tudo, fica com essa sensação. Isso. Você já passou por alguma situação em que você se viu completamente ali desnorteada, alguma coisa que te deixou muito aflita com relação a ela, apesar da sua profissão? Olha, quando ela tinha 3 meses, 4 meses, ela teve um episódio de engasgo, foi desesperador. Assim. Eu fiz a manobra, mas gritando meu marido, você é minha vizinha. Eu lembro que você me ligou. Aí eu fazendo a manobra, e o Rafael veio, aí ele, Thaís. Pegou o celular, começou a te ligar. Eu lembro que você falou, eu tô tocando a sua campainha várias vezes e você não atende. Eu falei, amiga, eu tô no hospital. Eu lembro. Mas assim, nesse momento eu consegui ser racional, eu fiz a manobra, mas assim, o meu lado emocional foi te pedir ajuda mesmo ela já tendo voltado a respirar, tava chorando, tava tudo bem. Sim. Né? Ela não tinha broncoaspirado, assim... Enfim, se broncoaspirou foi pouco. Sim, voltou ali. Voltou, né? Mas isso foi uma questão. Mas, assim, mais uma vez, foi importante ter alguém de confiança para saber a quem recorrer. Gente. Isso é fundamental. Sim, você ter alguém ali para ser um norte. Sim, né? sim. Porque, assim, eu falo muito, eu tenho muitas mães pacientes que são médicas, eu falo, eu preciso que você seja mãe. Não é para você ser médica agora, não é para você prescrever alguma coisa pro seu filho, não é para você tentar elucidar esse diagnóstico. Deixa que eu faça essa parte, seja mãe, né? E eu bato muito nessa tecla porque é isso, a gente sabe todas as técnicas, a gente domina ali a parte, né, enfim, da teoria e tudo, mas, cara, é seu filho, né? Então, nada mais, não entra nada na sua cabeça naquele momento de desespero, né? Então, eu acho que isso é muito importante, assim, a gente tem em mente de não se cobrar, porque a maternidade por si só, né? A maternidade já é ansiogênica por si só. Então, já vem com muita cobrança, né? Aquela frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, você tá sempre se comparando, você tá sempre querendo, obviamente, dar o seu melhor, mas assim, poxa, eu poderia ter feito assim, aperfeiçoando, mas num tom de punição, assim, caramba, por que eu não fiz isso com meu filho, né? Então, você se martiriza, né? De uma forma que não precisa, porque... E eu acho que muitas vezes a gente tem que aprender a se blindar, né? Porque muitas vezes na maternidade, o julgamento ou a culpa vem das próprias mães. Sim, que é meio ruim nesse aspecto, né? Mas, por exemplo, eu acho que muitas vezes as pessoas elas pedem muita opinião para muita gente. A gente tem que saber para quem pedir opinião. Então, a Tereza, por exemplo, ela teve que usar capacete por conta lá da braquiocefalia e plagiocefalia. Eu, na época, eu não fiquei perguntando para um monte de gente. Eu não falei para as minhas amigas. Eu não fiquei discutindo o caso da Tereza, porque tem gente que vai falar, não, vai passar. Muita opinião alheia. E eu que tenho que tomar decisão no final das contas. Então, até na época, eu falei pra Thaís, eu falei assim, cara, eu não quero falar disso. Eu não falei, minhas amigas não sabem. Vou saber agora. Vão saber agora. Mas, tipo, porque eu falei, é um assunto sensível ainda pra mim, pra ficar discutindo com as outras pessoas. Eu tenho que tomar a decisão sozinha, com meu marido, com os médicos que estão, que no caso foi o osteopata, a fisioterapia, a fisioterapeuta, a Thaís. E com isso, falar, não, beleza, a gente acha que isso é o melhor pra Tereza, vamos fazer isso.
Mas eu não queria ficar ouvindo, ai, tadinha, tá com um negócio, com capacete. Terrível. Outro que sei lá o quê. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas, elas recorrem a muitas pessoas que não tem nada a ver com a história. E aí isso acaba trazendo um peso muito maior. Sim. Porque você tem que lidar com o julgamento antes de você mesmo ter lidado com aquela situação. Sim. Então, isso eu acho que vai de uma maturidade também de, cara, quem eu realmente preciso ouvir nesse momento? A minha mãe, a Thaís, o fulano, meu marido. Bom, na época, eu fiquei mais, tipo, receosa de colocar. Eu ficava, pô, vai precisar mesmo? É caro, custa 15 mil reais. É custoso, ela não vai gostar. Mas aí, nisso, você vai discutindo com as pessoas até chegar nessa conclusão. Então, eu acho que a gente tem que compartilhar a maternidade até certo ponto. Então, tipo, eu nas minhas redes sociais, eu compartilho sobre maternidade, mas eu compartilho sobre coisas que já estão 100% consolidadas dentro de mim. Porque eu acho que você ali no meio da experiência, você fica confuso. Sim. E assim, é importante se blindar também da opinião que você não pediu. Exatamente. Né? Que vem com frequência. Muitas vezes. Sim. Nossa Senhora. Sim. Então, é isso. É importante saber para quem perguntar, ter uma pessoa de confiança, para quando essa opinião que não foi pedida chegar, ela não te afetar. Exatamente. Senão você fica ao vento. Fica. Verdade. Exatamente. E ainda tem um viés, né? O adendo da Tereza ser minha afilhada. Então, assim, como se você tem uma pediatra dentro da família, né? Exatamente. A pediatra tá ali. Então, você sente que, às vezes, você tem um acesso mais... não mais rápido, mas assim, se sente mais à vontade de perguntar. Com certeza. Até a nossa amiga aqui agora também, a filha dela se consultou com você, ela falou, se fosse na minha pediatra antiga, eu não ia perguntar metade das coisas que eu pergunto pra Thaís. Porque você tem mais intimidade, então você não vai, tipo... pensar 2 vezes e mandar uma mensagem pra amiga, pelo amor de Deus, tá com tanto de febre, faço o quê? Vou pro hospital? Não vou? Sim. Eu, graças a Deus, a última vez que a Tereza teve febre mais alta, que acho que ela teve 38, você não conseguia passar lá em casa, mas uma outra amiga nossa médica foi lá, examinou a Tereza, passou tudo pra Thaís, e tipo, a gente nem precisou ir na emergência. Então, eu nunca fui na emergência com a Thaís. Sim. Com a Thaís não, com a Tereza, no caso. E ela tem 9 meses, Sim. né? E assim, essa nossa amiga, por ser médica, ela foi meus olhos. Eu falei, Carol, eu não consigo examiná-la, mas eu preciso que alguém examine. Então, vamos tentar dar algum jeito de que isso não seja, né, num ambiente contaminado, porque ela é pequenininha. E foi perfeito, porque eu consegui dar esse suporte pra ela, norteando, porque eu tinha o exame físico através de outra médica, né? E eu não deixei a Carol ali às cegas. E essa nossa amiga, só pra acrescentar aqui, você falou dela, de ter mais abertura de me perguntar, ela falou, Thaís, você me responde muito rápido. Ela falou, amiga, não tem que ser, você precisa ter senso de urgência, pode esperar, não precisa me dar. A mãe me falou isso, a mãe é pediatra, falando que eu respondo muito rápido. Mas você responde mesmo. Pois é. Eu não me aguento, gente. E vem áudio assim, 2 minutos, 3 minutos. Gente, eu não consigo, assim, porque, claro, se eu estiver ocupado, se eu estiver no plantão, se eu tiver uma coisa, eu vou demorar mais, mas eu aviso, mas, gente, olha só, nesse cenário aqui, eu tô nesse cenário hoje, talvez eu demore um pouquinho mais, mas me liga, que ainda que eu não consiga atender, eu vejo a urgência. Eu já te liguei no meio de um plantão dela, porque eu não sabia quantas gotas de algum remédio, aí ela me atendeu, oi, amiga, estou no meio de uma consulta. Aí eu falei rapidinho, ela, não é tanto. Aí ela pegou e desligou, eu falei, ai, meu Deus, que horror. Mas é isso, porque eu gosto de educar, talvez não seja a palavra ideal, mas eu gosto de dar autonomia para os pais, né? E como é que eles vão ter isso? Se eu ensinar, se eu explicar. Então eu falo, me pergunta, né? Recorra a mim. E eu vou falar, eu vou explicar, e eles vão ter as ferramentas para que eles consigam, né, tomar a melhor decisão para o filho dele. Porque o meu objetivo enquanto pediatra não é ser uma bengala, né? Mas é dar a autonomia necessária para que eles façam as próprias escolhas com base no que eu expliquei, mas também com base no que faz sentido para eles, né? Às vezes eu vou explicar uma coisa que eles, olha, não cabe na nossa rotina, não é interessante, mas sei que esse é o certo. O importante é que vocês saibam o que precisam, e a partir disso, né, tomar as decisões. Então, eu acho que quando a gente tem essa abertura com as famílias, né, a gente tem essa troca, flui muito melhor o cuidado da criança, porque fica uma coisa palpável, né, possível, e não uma coisa hipotética, uma idealização do que seria, né, o adequado. E sim, gente, ó, o que eu sugiro é isso, o que vocês querem fazer é isso. Vamos chegar no meio termo? O que é possível para a rotina de vocês? Né? Então, acho que o papel do pediatra assistente está muito em fazer esse meio de campo, né? Entender o que é a recomendação, porque a gente não vai ser negligente com a criança, mas também saber qual é a realidade da família, né? E a gente, com todo o amor, sabedoria, paciência do mundo, que é inerente, né, a um pediatra,
a gente chega nesse meio termo, né, para conseguir fazer com que a criança cresça saudável, mas os pais também tenham, né, a sua sanidade mental preservada, sem sombra de dúvidas. Acho que isso é muito importante, é muito do que eu defendo, né, e gosto de fazer no consultório. É muito bom. Legal. E, assim, eu queria, né, já caminhando para o nosso final, porque se deixar a gente fica aqui um tempão conversando. Você, Isa, né, enquanto médica, enquanto mãe, você diria algumas coisas, assim, tem alguma coisa que você gostaria, né, de dizer para as mães, assim, algum conselho, alguma sugestão que você leva da sua maternidade, assim, que você gostaria de passar para outras mães que desejam alcançar a maternidade ou que já são mães e estão nessa tentando equilibrar esses pratinhos, né, de ser mãe, de ser profissional. Você teria alguma coisa para você deixar aí de mensagem para elas? Primeiro, tenha alguém de confiança. Perfeito. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Para mim, para minha família, foi fundamental. Assim... Rede de apoio, né? Não, tô falando rede de apoio e um pediatra que... porque assim, a Manuela tem 2 anos e 3 meses, eu nunca levei ela na emergência. Sim. Teve uma vez que eu fui para um congresso em Salvador, porque falei, vou viajar com meu marido, com a minha filha, enquanto eu estiver no congresso, meu marido fica com ela, a gente ficou num resort, então tinha vários brinquedos, né, um lugar super legal. E eu vou pro congresso, depois tava tudo pronto na minha cabeça. Eis que, no dia de pegar o avião, eu olho a boca da Manuela, falei, gente, eu acho que ela tá com mão pé boca. Aí falei com a Thaís passou lá em casa, ela olhou a mãozinha da Manuela, amiga. E a Thaís acompanhou essa viagem do início ao fim. A gente chegou em Salvador, ela ótima, quando ela acordou no dia seguinte, já não conseguia comer, só mamando, muita dor. Aí você falou da laser terapia. Sim. Eu achei uma fisioterapeuta que fazia laser lá em Salvador. Ela ia no hotel 7h pouco da manhã, que era antes de eu sair pro congresso. Fazia o laser todos os dias na Manuela. E, assim, salvou a viagem. A gente cogitou, inclusive, voltar. A gente ia depois para Morro de São Paulo. A gente aproveitou para estender um pouquinho e tirar um mini férias. E aí o Rafa falou assim, amor, vamos voltar, porque a Manuela, né, tá doente. Eu falei, Rafa, Thaís falou que por enquanto tá funcionando, vamos tentar, né? A gente tem uns dias em Salvador, vamos tentar. E aí a coisa foi melhorando. No dia de ir para Morro de São Paulo, ela já estava ótima. Nós fomos, a viagem foi ótima, viu o peixinho, deu comida pro peixinho, deu tudo certo. Mas é isso, assim, teve em 2 momentos que eu quase levei ela na emergência lá em Salvador. Aí eu falei com você, não, assim, foi fundamental ter uma pediatra de confiança naquele momento, assim. A Thaís me perguntou, amiga, isso tá acontecendo? Você me passou os sinais de alarme, me lembrou, porque, assim, eu sei os sinais de alarme, mas naquele momento eu estava tão preocupada que, né, se torna, às vezes, irracional. E aí você passou tudo comigo, e eu falei, não, eu acho que realmente dá para esperar. Esperamos e a coisa fluiu, entendeu? Então, os desafios já são muitos, a gente não precisa estar sozinho nesse processo. É verdade. Com certeza. Eu lembro que você me falou, amiga, eu preciso cancelar a viagem. A gente já tava indo para um congresso, indo viajar para um lugar assim, falei, amiga, vamos lá, ela tá hidratada? Ela aceita minimamente, né, o alimento, ou especialmente, ela tá aceitando o líquido? Ela tá fazendo xixi? Enfim, né, que são os nossos sinais de alarme aí no mão pé boca, que às vezes realmente resultam numa internação, porque a criança não consegue ingerir nada, né? Ela falou, não, amiga, ela tá, isso é o básico que ela tá fazendo. Eu falei, então vamos pra Morro de São Paulo, vamos pro congresso. E aí, né, a gente... uma viagem. Exatamente. E evitou de expor, né, a Manu a um ambiente contaminado, a um ambiente inóspito, que é o hospital, que é estressante para criança, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter isso bem estabelecido. Sim. E você, Carol, você teria alguma coisa que você diria para sua versão antes de virar mãe hoje, já, né, tendo uma filha na 2ª gestação? Alguma coisa que você diria, algum conselho ou algo que você gostaria de deixar, assim, de mensagem pro seu antigo eu, antes de ser... Que é muito bom. Bem que a água tá quentinha. É muito bom, era tudo que você sempre sonhou. Não, mas eu sempre quis ser mãe, sempre a parte da maternidade, desde pequenininho, eu sempre quis ter isso na minha realidade. Eu acho que foi uma realização de um sonho, então eu não sinto que eu me transformei, mas sim que eu transbordei na maternidade. Então, eu acho que as pessoas, elas terrorizam muito a maternidade. É muito melhor do que as pessoas falam na internet.
Essa é a minha sensação. Então, óbvio que vai ter seus desafios. Tem horas que você fala assim, meu Deus, eu nunca mais vou conseguir pensar sozinha. Pelo amor de Deus, eu preciso de um momento de silêncio. Isso que a minha filha nem fala. Mas tipo assim, tem os saltos de desenvolvimento. Cara, vai ter uma semana que é horrível, realmente. Você fica desesperado. Você fala assim, meu Deus, não é possível. Pegaram minha criança, trouxeram outra e cadê ela? Tipo, ela não dorme, ela não tira soneca, ela não faz nada, eu não aguento mais. Essa sensação na sua cabeça. Mas você tem que colocar, não, cara, é uma semana. É uma semana de coisa ruim. Depois melhora. Então, tipo, a maternidade, ela não é constante, ela é altos e baixos. Então, a gente tem que entender isso. E eu acho que como a sociedade atualmente ela é muito imediatista, tipo, parece que uma noite ruim, você vai viver uma noite ruim pro resto da vida. Tipo, não, cara. Aí eu fico pensando até, tipo, olhando minha mãe. Eu tô, sei lá, 1 ano sem dormir a noite toda. Vou ficar 2 agora já com o João chegando. Mas minha mãe agora, ela tem 55 anos e ela dorme a noite toda, tem anos. Então, tipo assim, a maternidade, ela vai mudando nesse aspecto. Sim. Então, essa parte de bebezinho, ela dá muito trabalho nesse aspecto. Mas minha mãe fala que quando cresce é pior. Quando vira adolescente, quando tem suas vontades. Então, não sei, são preocupações diferentes. Sim. Né? Mas é uma coisa que é pra sempre. Com certeza. Então, eu acho que as pessoas elas têm que aprender a abraçar mais as coisas do dia a dia, que faz parte. Isso faz você amadurecer. Então, foi o que você falou. Você aprendeu, a partir do momento que a Manu nasceu, que você não vai controlar tudo. Isso faz parte do amadurecimento, isso faz parte de você se tornar uma pessoa melhor. Então, as dificuldades da vida, ela vem pra isso também, pra te ensinar. Senão, você fica uma criancinha pro resto da vida. Então, eu acho que a maternidade, ela torna a pessoa mais madura, ela torna a pessoa menos egoísta, principalmente. Com certeza. Então, a pessoa tem que estar aberta a isso. Senão, vai ser realmente caótico e vai ser horrível. E aí, a pessoa não... Pra que ter filho? Com certeza. Eu gosto de dizer, assim, que não há trabalho maior e mais importante que a maternidade, né? Juntando trabalho e maternidade numa coisa só. E é muito difícil, né? Assim, eu não sou mãe, mas eu vejo, por ter uma realidade próxima de vocês, que é muito difícil harmonizar todos esses pratinhos. E você não vai harmonizar. Você não vai harmonizar. Tem uma época que você vai ter um pratinho que tá fluindo melhor, depois vai ser o outro. Então, talvez, sei lá, nos 5 primeiros anos do seu filho, a sua carreira não vai ser, o auge do que ela poderia ser. Sim. Mas são 5 anos. O que são 5 anos, sei lá, 85 anos que você for viver? Nada. Exatamente. Então, é a gente ter esse senso de tempo também. Então, obviamente, por exemplo, eu não quero parar de trabalhar, eu não me vejo só ficar em casa fazendo. Mas, cara, o que eu posso fazer dentro da minha carreira pra fluir melhor? E beleza, às vezes eu vou ganhar menos nesse início, porque eu tô entregando menos. Então, faz parte, eu tô entregando menos, eu vou ganhar menos, mas eu tô ganhando outras coisas. Então, o que vai me trazer felicidade? Isso é uma reflexão que a pessoa tem que trazer. Pra mim, felicidade é estar numa reunião, no meu caso, eu não sou médica, né? Mas ter uma reunião com um bando de velho, homem, sei lá, sobre algum aspecto, 8 horas da noite, ou ver a minha filha dançar no balé. Eu, Carol, prefiro ver minha filha dançar no balé. Tem gente que não, vai preferir o outro. É o que vai te trazer esse senso de realidade, pertencimento ali naquele momento. E também não achar que o mundo é injusto. Tipo, o mundo é injusto em vários aspectos, sim. Mas muitas vezes, quando você tá numa carreira corporativa, cara, você tá entregando menos. Eu prezo muito mais pela flexibilidade. Eu quero ter flexibilidade, mesmo que eu ganhe menos. Uhum. Beleza. Sim. Tá? Pra mim é jogo. Sim. Mas eu também não posso querer exigir, às vezes, de uma corporação que, sei lá, imagina, tem 3 filhos. 2 filhos, eu tô de licença há 1 ano quase já. Uhum. Tô recebendo, tô fazendo tudo. Mas aí tem a fase. Sim. Depois você vai ter o tempo. Minha mãe, ela foi um exemplo muito disso. Ela se dedicou à carreira não, à maternidade durante muito tempo. E agora, depois que a gente cresceu, ela tá voando profissionalmente. Ganhando vários dinheiros, muito mais do que ela ganhou com 30 anos. Mas ela consegue, ela vai lá, ela fica super animada. Então, cara, tem tempo pra tudo. Sim, com certeza. E isso que você falou, né, da questão do mundo, né, da parte externa. O mundo, ele pode não aplaudir, né, a nossa entrega diária, porque a maternidade, às vezes, ela é muito solitária. Por mais que você tenha o seu marido, você tenha a sua rede de apoio. Cara, mãe é uma coisa que... No final é a mãe. É a mãe, exatamente. Mesmo que o marido ajude, você tem a sua mãe perto, você tem a rede de apoio, você tenha
uma funcionária de confiança. Enfim, no final, é a mãe. Sim, Sobra. sim, Vai estar lá você. É uma entrega infinita. sim. É interessante você falar isso, porque eu gosto muito de trabalhar também, né? Uhum. Assim, a minha carreira é muito importante para mim. Eu sou muito feliz ali. Eu sou mais feliz com a minha família. Sou Sim. muito mais feliz com a minha filha e com o meu marido. Enfim. Sim, Mas eu também sou feliz no meu trabalho. Eu também sou muito feliz quando eu tô com os meus pacientes, tô cuidando deles. Então, é algo que eu sempre tive em mente também, que eu não queria parar. Mas como eu gosto muito, eu trato isso com leveza, a Manu, quando eu tô saindo pro trabalho, ela não chora. Ela olha pra mim e fala, trabalhar, mamãe? Ai, que fofo. bonitinha. Filha, mamãe vai trabalhar, vai cuidar dos vovôs e das vovós doentes. Eu falo assim, Ai, porque eu sou pediatra de adulto, né? Geralmente os meus pacientes são idosos, então eu falo assim. Sim. Aí ela, tá bom, mamãe, trabalhar só um pouquinho? Ah, Então, assim, é leve, sabe? sim. Não sim. precisa ser pesado, necessariamente. Com certeza. E por mais que o mundo não veja, o mundo não aplauda, para Deus nada passa despercebido, né? Então ele vê a nossa entrega diária, ele vê o cuidado de vocês com seus filhos e o desejo mais genuíno de vocês conseguirem, né, ter o equilíbrio entre os dois mundos, né, sem ter que necessariamente escolher entre cada um deles, mas dando o melhor, né, para os seus filhos e sendo a melhor mãe e a melhor médica, a melhor empresária que vocês podem ser, né, com toda essa entrega diária de vocês. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui. E Obrigada. que Deus abençoe vocês e suas famílias. Foi um prazer todo meu. Obrigada por aceitarem esse convite.